Olá pessoal, então finalizando aqui essa estrutura de 20 aulas que eu postei aqui do curso Investidor de Alta Performance, com a aula de hoje sobre como encontrar aí o fluxo de caixa livre da empresa, que é utilizado para calcular o valuation. E caso você queira se aprofundar nas aulas mais técnicas, é só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. E novamente, estou concorrendo ao Prêmio Best 2024 na categoria de influenciador de economia e negócio. Se você aprecia o conteúdo do canal, você pode dar o seu voto lá todos os dias até o dia 7 de junho, para eleger nessa primeira fase o top 20 da categoria. Uma boa aula. Então, os objetivos, né, para a gente achar ali o quanto a empresa vai gerar, fluxo de caixa, né? Entender as implicações dos usos dos regimes de caixa e de competência. Entender a elaboração de uma projeção de fluxo de caixa. Então, primeiro, valor versus custo. Os princípios contábeis ditam o registro dos ativos pelo valor de custo. Valor de mercado é um conceito completamente diferente. Então vamos lá, valor versus custos. O que eu estou dizendo? É exatamente a diferença ali do valor contábil, do valor de mercado e do valor intrínseco. Lembra que a gente falou lá no início do curso? Saber distinguir o valor contábil. Então, o valor contábil de uma empresa, ele foi dado os registros ali dos ativos, né, pelo seu valor de custo. Então, quando você olha o balanço patrimonial, é um valor contábil. Você pagou 1 milhão naquele equipamento, ele está contabilizado ali no seu ativo permanente como 1 milhão. Então, os princípios contábeis ditam o registro dos ativos do valor de custo. O valor de mercado é um conceito completamente diferente. Então, o mesmo conceito, né? Se você investiu 1 milhão na sua empresa, o valor patrimonial dela é 1 milhão. Tá 1 milhão ali no PL, você investiu, digamos que é 100% de capital próprio. O valor patrimonial da sua empresa é dado pelos princípios contábeis. Só que você, pela lógica, você não colocou 1 milhão na empresa para ela valer 1 milhão. Não é isso? Você colocou 1 milhão na empresa para ela valer 1 milhão, para que você colocou 1 milhão? Deixa 1 milhão no banco, né? A gente coloca e abre uma empresa, coloca 1 milhão na empresa porque ela tem que valer mais, não é isso? Lembra lá da figurinha do balanço patrimonial? Eu coloquei 1 milhão porque depois que eu operar, né, investir nos ativos e operar essa empresa, o caixa que ela vai gerar tem que ser maior do que o caixa que eu coloquei, que é 1 milhão. Então a empresa, o valor de mercado dela tem que ser maior que 1 milhão. Aquele conceito que eu falei, né? O valor operacional de uma empresa tem que ser maior que o valor patrimonial. Do contrário, é melhor você fechar a empresa. Então, o valor contábil da empresa, no nosso exemplo, é 1 milhão, mas o valor de mercado dela tem que ser maior. E como é achado o valor do mercado? As projeções do fluxo de caixa. Então, lucro não representa capacidade de consumo ou pagamento, não representa caixa. Pelos princípios contábeis e itens que não representam caixa. Então, eu que assessorei já várias empresas, inclusive empresas pequenas, e às vezes nem tanto, pasmem, né? Tem muita empresa média e grande que os donos da empresa não têm esse conceito. O lucro não representa a capacidade de consumo, porque ele olha lá na demonstração financeira e está lá, lucro líquido, 2 milhões de reais. Aí ele acha que pode gastar 2 milhões de reais, mas aquilo é um lançamento contábil, aquele dinheiro não necessariamente está no caixa. Então por isso tem esse conceito de resultado versus caixa. O lucro não representa capacidade de consumo. O que representa capacidade de consumo é caixa. Então, princípios contábeis, né? É o que a gente chama de regime de competência. As receitas registradas com as despesas correspondentes. Receitas e despesas podem ser registradas mesmo que nenhum fluxo de caixa ocorra. Então, a gente deu o exemplo da caneta. Imagina, eu comprei essa caneta lá da Montblanc, né, e botei na minha loja lá para vender, na minha joalheria. E coloquei lá para vender. E vendi essa caneta, como, sei lá, uma caneta cara, eu vendi para o meu cliente lá, não estava conseguindo vender com dificuldade, vendi para o meu cliente e dei para ele pagar em 10 vezes. Então, olha só esse conceito de caixa de competência. Quando eu vou lá no meu registro contábil, eu vou registrar essa receita e vou registrar a despesa que eu tive. Primeiro, para comprar a caneta, uma despesa com o meu fornecedor, e depois que eu vendi, uma receita com o meu cliente, meu comprador. Só que está tudo registrado lá, receita e despesa, mas nenhum fluxo de caixa ocorreu ainda. Se o meu fornecedor deu também um prazo para pagar, eu nem paguei pela caneta e nem recebi pela venda dela. Então, receitas e despesas podem ser registradas, mesmo que nenhum fluxo de caixa ocorra. Tá? Itens que não representam caixa. Depreciação é o item mais óbvio, né? Ninguém assina um cheque para pagar a depreciação.
Depreciação, não sei se todos vocês sabem, assim, a empresa compra um equipamento, sei lá, tá na siderúrgica, ela compra lá um forno novo. A receita permite que ela deprecie isso, sei lá, por 20 anos, por 10 anos. Cada ativo tem uma regra, receita, mas vamos colocar por padrão 10 anos, né? Então ela pagou R$ 1 milhão naquele forno. Ela pode depreciar em 10 anos, geralmente é depreciado de forma linear. Ela divide por 10, vai depreciar 100 mil por ano. Né? Mas ela pagou, comprou. Vamos partir do pressuposto que ela já comprou aquele. Então aquele caixa já saiu, 1 milhão. Só que contabilmente ela vai lançar 100 mil por ano. Ela vai depreciar em 10 anos. Por que faz isso? Porque a depreciação tem um benefício fiscal, né? Você pode abater também a base tributável. Tá? Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: depois dos 10 anos seguintes, você não vai ver ninguém assinando o cheque para pagar, porque aquilo já foi pago, né? Aquilo é só um lançamento contábil. Tá? Então, os fluxos só acontecem de fato quando há a troca de máquinas e equipamentos ou a reforma de prédios. Caixa ou competência? Análise contábil é competência, tá? Eminentemente comparativa. Como os indicadores da empresa evoluem ao longo do tempo. Como um indicador de uma empresa compara-se com um dos seus concorrentes. Lembra lá quando a gente está falando do modelo de Dupont? O modelo de Dupont é uma análise contábil, uma análise de rentabilidade, que é feita pelo regime de competência, né? São receita líquida dividido pelo patrimônio líquido, né? Receita líquida dividido pelo ativo, não tem? Que a gente vê lucro líquido dividido pela receita líquida. Então, são indicadores de uma análise contábil, análise de rentabilidade, que é feito pelo regime de competência. Para que serve? Como a gente aprendeu, é um indicador comparativo, né? Eu quero comparar a minha empresa com uma outra empresa, o meu concorrente, né? Por que eu pratico, lembra? Essa margem líquida e ele consegue praticar uma margem líquida maior. Por que ele gira o ativo dele mais do que eu? Né? Por que ele é mais eficiente comercialmente? Por que o fator de alavancagem dele é melhor? Então a gente faz aquelas comparações com as outras empresas do grupo ou com a própria empresa ao longo do tempo, né? Por que minha margem líquida ano passado foi 25% e esse ano eu consegui ter uma margem líquida só de 20%? Então essa análise é comparativa, né? Mais sob o ponto de vista da gestão da empresa. Permite fazer ajustes, como a gente viu, e identificar problemas. Já fluxo de caixa é a mensuração da criação de valor, necessariamente deve levar em conta quanto caixa é gerado e quando. Lembra lá do quanto, quando e o risco? Então, o fluxo de caixa, que é a medida de riqueza do acionista, ele tem que levar necessariamente em conta quando o caixa é gerado e quanto de caixa foi gerado. As demonstrações financeiras provêm informações importantes para a gestão. O valor, contudo, está essencialmente relacionado à geração de caixa. Você deve manter em mente que medidas de lucratividade não levam em conta risco ou tempos do fluxo de caixa. Então, aquelas medidas de rentabilidade que a gente viu, ela não está levando em conta o risco de você ter gerado aquele resultado e nem o tempo que aquele resultado foi gerado. Até porque, pelo regime contábil, não é caixa, né, competência, você não está levando em conta o tempo que o caixa realmente foi gerado. E nem o risco que você incorreu para conseguir gerar aquele caixa. Índices são ferramentas essencialmente comparativas entre empresas e ao longo do tempo. A análise do fluxo de caixa permite estimar o valor de fato, considerando tempo e risco. Então, por que quando a gente está procurando o valor de uma empresa, a gente tem que transformar competência em caixa? A gente tem que transformar, olhar o fluxo de caixa no tempo, né? O fluxo de caixa, que a gente vai aprender, o fluxo de caixa livre, porque é uma análise do fluxo de caixa que permite estimar o valor de fato, tá? Que ele considera tempo e risco. Então, o fluxo de caixa livre, esse é um modelinho do fluxo de caixa livre, ou seja, a gente não precisa, eu vou mostrar no hands-on uma planilha completa ali de uma avaliação de empresas que eu fiz, mas num processo de M&A, ele é muito mais detalhado, mas basicamente aquilo que se faz, você não vê, eu garanto para você que é muito difícil ver algum analista fazendo uma coisa tão complexa para uma empresa de capital aberto, né, listada em bolsa, tá? Mas o modelo geralmente que todo mundo usa já parte disso. Ele confere todos os lançamentos da empresa, como foi montada aquela demonstração, vai testar as premissas todas, mas ele parte do EBITDA, né? Que já é uma informação que toda empresa, tá? De capital aberto, listada em bolsa dá. O EBITDA, novamente, para quem é investidor sabe, é a sigla que vocês mais escutam no mercado de ações, é o EBITDA, né? Que é o Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization, ou
lucro antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização. Se eu fosse dizer isso aqui, quando eu estou falando que é antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização, é o lucro operacional. É o que a operação consegue gerar. Então, quando você olha uma Sadia, você não pode considerar, que eu vou até dar de exemplo depois, né, porque que ela quebrou e depois foi comprada pela Perdigão, é uma história até interessante. Por que você não olha receita financeira? Ela estava tendo muita receita financeira. Porque ela é uma empresa de alimentos. Você tem que olhar realmente o que ela consegue fazer com a operação dela, ou com o chamado core business, né? O foco dela era produzir alimento, vender salsicha e frango. Só que ela passou muito tempo lá antes da crise subprime ganhando dinheiro no mercado financeiro, fazendo operação futura com dólar, com contratos de dólar. Então ela tinha uma boa parte da receita financeira engordando ali o lucro líquido, que o acionista estava achando excelente, porque o fluxo de caixa do acionista é o lucro líquido. Mas se você olhasse só o EBITDA, né, o que ela conseguia gerar com a operação dela, que era vender alimentos, não era um resultado muito bom. Era um resultado, inclusive, até ruim, que estava sendo ali, digamos, disfarçado com um resultado financeiro, né? Então o mercado gosta de olhar o EBITDA porque é o EBITDA que diz o quão eficiente é o negócio da empresa, a operação em si da empresa. Então a gente parte do EBITDA, diminui depreciação e amortização, por quê? Você precisa diminuir isso aqui para diminuir a base em cálculo do imposto de renda. Você só está jogando aqui para calcular o imposto de renda. Então, o EBITDA menos depreciação e amortização vai ser o EBIT, né? Como você tirou o D e o A, depreciação e amortização, ele virou o EBIT, né? O lucro antes dos juros e do imposto de renda. E aí você calculou o imposto de renda, tirou o imposto de renda, você achou o que o mercado chama de NOPAT, que é o Net Operational Profit After Tax, né? Lucro operacional após o imposto de renda. Aí você achou o lucro operacional após eu calcular o imposto de renda, eu volto depreciação e amortização, porque eu só tirei aqui para calcular. Eu volto, ele não tem efeito no caixa, eu volto a depreciação e amortização, tiro aqui o investimento em ativos permanentes, o CAPEX, ou seja, tudo que a empresa, para gerar esse fluxo de caixa operacional, esse lucro operacional, ela vai precisar continuar fazendo investimentos, né, em bens de capital. Concorda? Se você está analisando a siderúrgica, você tem que prever que para ela continuar mantendo o negócio dela, inclusive crescendo, ela vai ter um fluxo de caixa ali de investimentos. Ela vai ter que investir em ativos permanentes. Vai ter, sei lá, manutenção dos fornos, comprar um novo forno, esse tipo de coisa, né? E tem que jogar no fluxo de caixa de investimento também, que a gente já aprendeu, a variação na necessidade de capital de giro. Então, se ela vai crescer na projeção dela 10% ano que vem, você tem que prever que 10% ano que vem vai exigir mais estoque, vai exigir mais contas a receber, mais crédito. A necessidade de capital de giro dele vai variar e você precisa provisionar aqui, né, prever aqui um investimento em variações na necessidade de capital de giro. Fazendo essa continha, a gente chega no chamado fluxo de caixa livre. E é esse fluxo de caixa livre que está naquela fórmula da precificação da ação, né? Que é o quanto a empresa vai gerar. Esse fluxo de caixa livre é o numerador. E aí no denominador vai estar ali o custo de capital, que a gente aprendeu a achar, capital próprio e o WACC, e vai estar elevado ali a quanto tempo está distante esse fluxo que eu estou projetando. Então eu vou fazer essa projeção desse fluxo de caixa livre da empresa daqui a um ano, desse fluxo de caixa da empresa daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos, tá? E aí aquele denominador eu vou levar a 1, a 2, a 3 ou a 4. Ok? Então essa é a fórmula do fluxo de caixa livre.